O gás foi feito para que eu não visse as agressões de onde elas vinham. Então eu não abri o olho. Então elas vinham de tudo quanto é lado. Ela vinha de cá, ela vinha de cá, ela vinha de cá, ela vinha de trás. E quando eu conseguia abrir o olho, eles jogavam mais. Agora, o uso do gás é para quê? O uso do gás Max, ele é para turbas, aglomerações que você quer espalhar. Porque você precisa de um local limpo. É para isso. E eles administrando o gás no meu olho já mostra que eles estavam querendo me torturar. E quem tem o conhecimento técnico são eles. E a outra nota foi da polícia militar, né? O que me lamentou, a polícia militar disse que eu me desliguei por instruções rotineiras do curso. Primeiro. Voluntariamente. Primeiro, claro, se eu não assinasse o papel eu ia morrer. E eu assinei o papel depois de ter uma lesão cerebral, uma lesão na coluna, uma ruptura no menisco e todas essas marcações. Eu ia fazer essa pergunta mais na frente. Eu achei que a gente estava conversando, mas vai essa entrevista, você segue. Eu ia fazer essa pergunta mais na frente, mas eu já vou aproveitar para fazer agora que a gente entrou nesse ponto. Você estava todo quebrado. Sim. Né? A coluna, a cabeça, não estava enxergando direito. Como é que você conseguiu assinar? Então, todo o tempo eles deixavam para mim, né, o papel. Aí nesse momento que eu falei que ia assinar, ele segurou o papel, colocou na mesa e eu só rubriquei. A minha ficha já estava preenchida. Você não escreveu nada ali? A minha ficha é a única que está preenchida em Word. É a única. É a única que está preenchida. Eu não preenchi minha ficha. Porque eles levaram, inclusive, sua ficha... Danilo, assina, a sua ficha está preenchida. E o meu lamento foi como eu falei pro Henrique Chaves agora, que inclusive minha família ficou muito feliz. O meu papel não é expor a polícia militar. O meu papel foi denunciar criminosos que estão fardados. E outra, eu também sou a polícia militar. Então a tortura, ela foi de um policial militar para um policial militar. Então se a polícia deu uma nota falando que eu me desliguei voluntariamente da instrução, qual a instrução, gente? Tinha que ter no mínimo uns 3 igual a mim, né? Se for instrução. Segundo, o que é mais chocante, foi feito tudo com a roupa social da polícia. Eu não troquei de roupa. Eu me apresentei oficialmente, sabe aquela roupa bonita, cinza, com a calça social, sapato social? Meu sapato social tá furado. A parte de cima, ela deve ter umas 30 marcas de couture. Todo marcado. Em nenhum momento eu coloquei o uniforme operacional, que é a farda, e em nenhum momento eu coloquei o uniforme de educação física. Você tá com essa vestimenta, esse coturno aqui? Eu tô com as fotos, ela tá pra perícia. Mas... pra gente poder ter acesso depois. Claro, vocês vão ter acesso a tudo. Eu te mando o depoimento, te mando os vídeos de todas as partes do meu corpo. Perfeito. Eu vou perguntar agora, Danilo. Tá filmando? Tá filmando certinho. Eu vou perguntar agora, Danilo, em relação... Eu vou pedir para você me descrever aquele dia. Ai, tá. É possível? Se for... Não, até onde sim. você conseguir. Não, é sim. É sim. Tá. Segunda-feira, dia 22 de abril. Eu me apresentei ao curso. Me apresentei. Eu já sabia que eu ia levar uma carga. Isso já estava anunciado. Não era novidade. Só que a carga eu imaginei... E já foi anunciado. Quer que eu vá parando? Não, pode falar. Tá. E aí me apresentei, nos apresentamos às 8h15, estritamente, militar não atrasa. Na hora que eu apresentei, eles vieram, cheque de vestimenta. O tenente falou, Danilo, sai de forma. Ou seja, às 8h17 eu já estava fora de forma. Ele me chamou num canto assim e falou, vou falar com você na moral. Você não vai formar. Tô aqui com a ficha, assina a ficha. Requerimento de saída, porque se você não sair, você não assinar, eu vou fazer você assinar na trairagem. Ou seja, eu vou te lesionar. Ou eu vou te meter uma insuficiência técnica. Mas você não forma. Aí ficou. Ficou eu na posição, né, de sentido, falei, permissão para falar assim, ó. Permissão concedida, senhor, eu não vou assinar. Aí mudou a situação. Aí ele me trouxe, me colocou na frente do turno, o turno estava em forma, fileiras por 4. Ele falou, olha, tá vendo esse lixo aí? Ele não vai assinar. E quem ajudar ele vai ser desligado no mesmo momento. Aí foi e me deu um murro assim, mas
tipo assim, no peito assim. Ele sai daqui, seu imundo. Aí me mandou pro caixote. E aí o turno saiu e foi pra sala de aula. Nisso eu fiquei no caixote. Fiquei no caixote em pé, no sol, com uma punição física. Já é vexatório, porque eu tava oficialmente como policial militar ali. Depois, ele veio e trouxe o capacete e o fuzil. Me mandou eu ficar de ombro armo, guarda alta, né? Por um tempo, beleza, fiquei. Depois ele veio com um tronco de madeira e pediu para eu ficar segurando acima da cabeça. Eu fiquei com o tronco e aí foi quando ele veio e administrou o gás. Ele administrou o gás e mandou eu assinar. E eu não conseguia, eu fiquei um tempo, né, esperando. E aí na hora que meu olho conseguiu abrir, eu vi que era o requerimento, falei assim, eu não vou assinar. Aí eles foram e me deram um banho, né? Tem uma mangueira lá do lado, me deram um banho, aquela mangueira de bombeiro. E falou, ó, quando esse concreto estiver seco, eu quero que você assine esse papel. Beleza. Saiu e nisso ficava lá, de 2 em 2, né? Me fustigando, falando que eu era coach do fracasso, que minha família tinha falha de caráter, enfim, ficava coagindo mentalmente para eu ceder. Daqui a pouco ele voltou e falou, esse lixo ainda não assinou, assine isso aqui. Aí tacou mais gás. Aí foi a hora que ele veio com mais folhas e tinha uma folha lá que é uma declaração de lesão. Que eu me comprometi a me lesionar. Aí eu olhei assim, na hora que eu olhei, ele vem cá, eles pegaram a minha mão e eu não enxergava, fiz a rúbrica, na hora que eu soltei ele deu a primeira lapada. Pô, deu a lapada e mandou eu descer, segurar o cone e ficar gritando em alta voz essa música. Eu sou um fanfarrão, eu gosto de atenção, eu sou o coach do fracasso, eu me faço de palhaço, envergonho a minha família, envergonho a minha unidade, eu sou carente e ninguém gosta de mim, em alto bom som. E nisso eu correndo e ele me dando lapada na panturrilha, que não sei se você teve acesso às fotos, mas eu te mostro, e pessoalmente também ainda tá inchado, e nas nádegas. E foi indo, daqui a pouco que eu dei as voltas e ele pediu para ordenou, né, para eu ficar na frente da sala, o turno tá lá na sala, com o tronco acima da cabeça gritando. Ele falou, grita aí para o turno todo ver o lixo que você é. Nisso eu saí, e aí em frente à sala, ele ordenou que eu pagasse 30 flexões de punho cerrado. Paguei. Até então aí eu pensei, eles estão me testando. Paguei 30, senhor, ele falou, você contou errado, paga mais. Aí veio um soldado lá, que inclusive ele está preso também, com uma brita, e jogou as britas e falou, faz nas britas. Aí eu tive que fazer nas britas. Aí eu fiz toda a flexão em curso operacional de punho cerrado, toda. E aí, não me pergunte por quê, eu acho que não tem explicação nem científica para isso, mas é uma cultura. Fiz. Aí na hora que eu fiz, ele falou que eu contei baixo. Repete, aí eu não tinha mais força, porque o ombro já estava fadigado de segurar o tronco. Gás eu não conseguia ver, enxergar. Aí foi onde ele faz de novo e deu uma lapada. Pô, aí foi quando eu entendi que aquilo ali estava virando uma tortura. E aí deu a lapada, e aí depois mandou eu fazer. E eu fiquei na posição, não conseguia. Aí foi a hora que eu fiz uma oração, essa parte eu não sei se está no depoimento, mas eu vou deixar falar perante o juízo, porque eu achei que foi uma questão que envolvia muita fé, né? Eu fiz uma oração e eles falaram, que idioma ele está falando? Eu estava falando em outro idioma, e foi onde eu senti meu corpo anestesiado. E aí eles falaram, bora, faz, e embaixo eu sou um lixo, em cima eu sou um lixo. E eu fiz. Na hora que eu fiz, eu ouvi algum deles falando assim, esse moleque é casca. E aí saíram alguns. Nisso que eu fiz, ele ficou mais furioso e deu uma lapada. Essa lapada que ele deu foi tão forte que aí eu fiz bem assim, ó, tim, meu ouvido fez assim, eu senti um estalo e caí assim. Aí na hora que eu caí, ele tacou o gás. Aí eu voltei. Eu não perdi a consciência, mas eu perdi a noção de onde eu estava. Voltei e aí ele tacou a espuma, que foi o que literalmente queimou meus olhos.
E aí tá com a espuma, início eu vomitando, né? Eu vomitava e soltava catarro. E aí cada vez que caía no chão ele mandava limpar, porque ele falava que eu não era digno de sujar aquele pátio. Continuou, até que eu tinha que ficar na brita, e durante isso, sim, durou 1h30, 2 horas esse turno, né? Porque foram vários turnos. E ele chutou meu abdômen. Nisso que ele chutou, eu caí de novo, e aí mais gás. Aí ele, assina, eu não assinei, aí eles cansaram, foram almoçar e ficaram 2. Aí esses 2 que ficaram, eles ficaram me fustigando com o tronco. Então eu tinha que ficar na posição do capeta, que é uma posição que você fica deitado com o tronco superior, segurando o tronco com a mão acima. Abdominal e a posição do canguru. Você fica de cócora assim. Esse tronco aí deve pesar cerca de uns 15 a 20 quilos. Ficava, e aí para descansar eu tinha que ficar na flexão respirando. Na posição de flexão na brita respirando. Isso durou aí uns 40 minutos. Eu já não aguentava mais. Comecei a ter queimaduras nas tatuagens, no braço. E falei, Senhor, água. Eu não conseguia falar, o Senhor, água, cego. Aí ele, foda-se. E aí foi onde o tenente voltou. Isso que o tenente voltou, ele se lixo ainda não assinou. E aí me levaram para um lugar, né? Isso que levou. Um sargento tentou por muito tempo entrar na minha mente e falar assim, eles ficam falando coisas pesadas, sabe? Bem pesadas. É como se alguém estivesse te fustigando para você cometer um suicídio, assim, sabe? Bem pesadas. Coisas que eu não quero falar aqui porque minha mãe tá ouvindo. E enfim. E aí eu na posição, não senhor, assina, o senhor não vai assinar. Aí o tenente, ele tinha vindo, né? Ele voltou, aí ele retornou. Isso que ele retornou. Ele já retornou e falou, esse lixo não assinou, levanta o tronco. Aí eu levantei, na hora que eu levantei ele desferiu um soco no meu abdômen. E nisso eu sem enxergar nada. Na hora que ele deu, eu caí. Aí na hora que eu caí, eles iniciaram o espancamento. Aí começaram a me espancar. Muito chute, muito soco. E aí foi nessa hora que eu virei assim pra tipo engatinhar assim, tava na posição fetal. Aí foi onde ele deu a paulada na minha lombar, que me inabilitou. A perna, eu senti uma fisgada na perna. E aí eu não tinha pra onde ir, eu só sustentei. Eles cansavam de me bater, assim. Na hora que ele cansou de me bater, aí ele, bora, levanta. Aí eu levantei e com o tronco acima da cabeça, ele me levou para um canto. E esse canto aí, na minha opinião, foi a pior parte, porque foi onde ele ficou sozinho comigo. E aí foi onde ninguém via. Eles sabiam que eu estava lá, mas aí ele botou muito ódio. Ele me chutava, ele me dava bicudo no joelho, ele sabe que eu sou atleta, e ele pisava, que foi onde rompeu, né, o menisco. E gás, e lambada nas costas. Aí teve uma hora que eu vi o nível de sadismo dele. Foi quando ele falou assim, tu é pastor, né? Tu é pastorzinho, né? Aí eu olhei pra ele assim, ele falou, não, eu sou da Assembleia de Deus, cara. Tu tá partindo meu coração, eu não quero fazer isso com você. Aí eu olhei no olho dele assim, tava na posição de flexão o tempo todo, na posição de flexão. Aí eu olhei assim pra ele assim, falei assim, oh, então a gente tem o mesmo Deus. Aí ele deu um chute, pô! Aí disse que ele deu o chute, mais agressão. Aí ele foi, pegou um tijolinho, fez um T, sentou e começou a falar. Por que você tá fazendo isso, cara? Sai, pede pra sair, tal, eu vou te desligar. Eu fiz um compromisso pessoal, eu tenho essa missão, eu não vou embora, e tal. Aí assim, teve horas que eu chorei muito, assim, mas eu só falava assim, senhor e não senhor. Eu falei, senhor, não vou assinar. Aí ele cansou, aí veio outro. Aí esse outro que veio, me botou pra correr com o tronco, e enquanto eu corria, lapada em mim. Aí eu corri, gritando essa música que eu falei. Aí lá tem um sino que eles batem, né? Pede pra sair, aí bate o sino. Só que o sino
Ele é do tamanho dessa cadeira, só que ele é de aço. Ele ficou pendurado. Aí ele segura o sino, né? Eu segurei, ele desclipou no cabo, na corrente, mandou eu segurar. Cara, aí foi a hora que eu... Senhor, eu não consigo. Aí ele, bora, você vai correr em volta aí com esse sino. Aí eu pus nas minhas costas e dei uma volta. Aí nisso que eu dei uma volta, eu falei, senhor, não consigo mais. Aí sentei assim, ele falou, se tu encostar esse sino aí, você vai ver o que a gente vai fazer com você. Aí foi a hora que passou esse sargento, que também tá preso, ele falou assim, cara, sai, você não vai formar. Eu não vou encostar a mão em você, mas sai. E aí eu falei, senhor, eu não vou assinar. E nisso, todo momento, o papel na minha frente. Aí foi a hora que eu dei mais uma volta e não consegui mais. Aí falou, não, vamos evoluir então. Aí me levou lá pra trás de novo e mandou eu pegar um meio fio. Aí eu fiquei, senhor, não dá pra pegar assim. Não dá. Aí foi quando eu peguei o meio fio e segurei assim, né? Aí segurei e falei, senhor, não dá. Aí veio o tenente. Esse lixo ainda tá aí pegou uma ripa, porque eles têm um cacetete que bate na minha cabeça, tem uma vara que bate na minha bunda e tem uma ripa que bate na sua cara. É tudo, eu percebi que aquilo tudo é estudado para não ser pego nos exames. E aí batia na minha cara assim. Aí foi quando veio um sargento lá e deu um murro assim em mim no meu peito e falou, agora é minha vez de brincar com ele. Está no meu depoimento. E aí, na hora que ele deu um murro, ele falou, aí eu ouvi ele falando, né? E isso tudo eu de olho fechado. Assim, eu ficava assim, né? Aí ele falou, vocês vão desenhar aí. Aí mandou o turno todo entrar. Entra! Aí o turno foi pro alojamento, pro chalé, que é o cerimonial. Pra mim, essa foi a parte que culminou com o mais alto grau de sofrimento físico e psicológico. Porque ele tinha pessoas que eu conheço. Inclusive, pessoas que eram do meu convívio. E era. E ele mandou eu levantar um cilindro. Esse cilindro deve pesar uns 80 quilos. Aí eu levantei. Aí ele acima da cabeça, eu falei, senhor, não dá. Aí deu, bom. Aí cada mão que dava, eu soltava o cilindro. E na frente dessas pessoas. Na frente das pessoas. Isso aí, todo mundo. Essa parte que era no canto, eles viram, porque eles estavam limpando o chalé e cortando a grama. Todos, tudo. A atividade era administrativa só, para eles, né? E aí foi a hora que eu levantei, e aí nessa hora que eu levantei, que ele mandou, que eu senti a fisga. Aí eu senti. Eu falei, foi uma medula. Aí na hora que eu fiz assim, aí ele deu, pô, aí eu caí. Aí nisso que eu caí, ele postou de flexão, seu lixo. Aí eu fiquei. Aí ele ficou questionando lá umas coisas e tal, lá. Aí eu aqui não falava, aí foi onde ele chutou aqui e chutou aqui. Aí minha mão já tava aberta, aí foi a hora que eu vi minha mão cheia de sangue. A lombar, eu falei assim, me dá o papel, senhor. Aí já tava o papel, aí calma aí, calma. Aí fez assim, calma. Aí eu peguei e assinei. Falei assim, senhor me lesionou. Aí assinei, na hora que eu assinei, eu brinquei assim, aí ele comemorou. Aí depois disso, ele fez assim, fora de situação. Aí me abraçou aqui e, tipo assim, amigo, ele achou que era meu amigo. Aí veio, aí é onde eu sugiro que ele veio perguntando, e essa questão do Canadá e tal. Aí foi falando, né? E aí eu acho que eu não falei isso em nenhuma reportagem, só no depoimento. Eu olhei pra ele e falei assim, senhor, todo mundo teve uma entrevista, todo mundo passou por uma entrevista na sala de aula. O senhor não me deu o direito de vida, família. Não me deu. O que o senhor fez foi errado, o senhor sabe. O senhor não levantou relatos de pessoas que me conhecem. O senhor não foi no meu comandante para saber dos elogios que eu tenho, da moção de louvor que eu recebi. O senhor não foi no IFB do Riacho Fundo, onde eu treino o time do IFB. O senhor não foi no meu 02, que eu sou comandante de viatura, para perguntar o que eu sou. Teve uma hora lá que ele gritou assim pro turno,
Esse aqui diz que tem as soluções da PM. Eu falei, senhor, o senhor citou que eu tinha soluções na PM, mas não foi isso. Eu propus um tratamento porque eu escrevi um TCC de suicídio e atuação policial e apresentei para o meu comando, diante de tudo que a gente estava vivendo de suicídio. O meu comando me elogiou em nota e isso reverberou. Inclusive, o meu 02, ele estava com lado psiquiátrico e graças a Deus a minha atuação conseguiu resgatar ele, foi só isso. A minha atuação na sociedade, ela é de cura. Se o senhor for no Riacho Fundo, o senhor vai saber quem eu sou. E eu como atleta, eu sou um atleta exemplar. Eu fui capitão no Canadá, sou bicampeão mundial pela polícia. Jogo no time há 5 anos. Eu nunca fiz mal a ninguém. E aí eu acho que ele caiu em si, sabe? Eu acho que ele olhou assim e falou, eu errei. Sabe quando ele olha assim? Aí ele, não, pô, vamos comer ali. Eu falei, senhor, só quero ir embora. Aí fui embora. Aí na hora que eu tava lá no meio do batalhão, aí alguém gritou, tchau, falso profeta, pastorzinho. Aí eu segui. Quando eu passei pela guarda, eu até ouvi lá, mas esse é o Danilo, né? Ou seja, eu já estava famoso no batalhão, sem saber, há muito tempo. Eles já tinham vídeos meus, já tinham muita coisa, porque meu Instagram era aberto, né? E aí eu vim pra casa, eu vim sem enxergar, eu vim assim, né? Você que dirigiu? Foi eu que dirigi. Não lembro como é que eu cheguei aqui, não sei que caminho eu peguei, se foi PTG, se foi a PNB. Cheguei, puxei o freio de mão, a porta do carro ficou aberta. Porque eu só desci, a blusa ficou ali no chão e entrei. Aí entrei e caí. Alguém achou que foi um tiro nessa hora? Então, não, eu tava só. E aí minha irmã chegou. Aí ela chegou e falou, o que aconteceu? O que aconteceu com você? Eu falei, cara, eu fui torturado. Ela, bora pro hospital agora. Aí troquei de roupa, fui pro hospital, nas últimas das últimas. Aí o que mais doía, assim, diante de tudo, né, as queimaduras, né. Aí na hora que eu tava lá, a médica fez o primeiro relato, que eu fui atendido por uma cirurgiã que passou para a clínica. Ela, olha, esse paciente foi brutalmente espancado. Ela ainda não sabia o que tinha acontecido. Aí fiz os exames e aí saiu o meu CPK. CPK é uma substância tóxica que seu corpo lança diante de muito esforço físico provocado pelas rupturas de fibras musculares. Isso prova que você fez um esforço físico e seu corpo lança as toxinas, né? Ok, na corrente sanguínea e o rim ele filtra. O CPK ele varia entre 0 e 300. O nível máximo dele é 300 para atletas. O meu chegou a 5.180. Aí a médica falou, eu não sei como é que você não teve um infarto do miocárdio e não teve uma falência renal. Aí foi quando ela imediatamente me encaminhou para UTI. Aí de lá eu já recebi toda a medicação intravenosa e aí em estado de alerta, porque eu podia ter falência renal a qualquer instante. Aí subi para UTI, fiquei lá e aí começou as evoluções, né? Uhum. E aí eu falei, olha, eu não estou enxergando. A visão tá turva, tá, enfim. Aí enviaram uma oftal, ela me analisou e eu falei que estava com problema. Ela falou, Danilo, o seu problema é na central. E aí saiu os resultados das... Eu tô até... A minha fala, ela tá ruim, porque isso afetou a fala. E a memória também. Aí saiu o resultado. E aí constatou, vou te mandar, microlesões no mesencéfalo. O mesencéfalo é a área responsável pela audição e a visão. Exatamente o que você sentiu. Exatamente. Isso que o promotor, ele ficou, o que os médicos ficaram, solidarizaram muito os médicos. Eles falaram, Danilo, olha, eu sinto muito e tal, e fizeram de tudo. Falou, o que a gente puder fazer, o diretor do hospital. Os meus relatos, eles são estritamente conexos com os laudos. Falei, aí eu fui fazer a fisioterapia, eu falei, doutor, meu joelho está estalando. Doutor, eu lesionei minha lombar. Aí saiu o resultado da lombar.
lesão na L4 e na L5. E o joelho, ruptura no menisco. Você tinha sentido lá na hora. Exatamente. E aí o promotor foi me ouvir, né, lá no hospital. E assim, é isso que eu quero deixar registrado. A Corregedoria da Polícia Militar é um órgão que suscita esperança na humanidade. Eles ficaram indignados, eles foram lá, eles me deram toda a assistência, Jorge. Eles falaram, Danilo, isso não vai ficar impune, sabe? Em nenhum momento, eu quis expor e falar a Polícia Militar é criminosa. Em nenhum momento. Só que eu tenho uma família. E a minha família decidiu, eu estava na UTI, minha família decidiu ir ao Ministério Público. Minha família decidiu tomar as providências. E eu entendi que se eu passei vivo dessa, eu tenho coragem suficiente para colocar a cara a tapa e fazer disso um marco. Um marco não só em Brasília, mas um marco na civilização brasileira. E eu queria expor como foi feito os criminosos, porque isso já é corriqueiro. Isso é corriqueiro. Eu recebi mensagens de policiais anônimos que foram torturados no mesmo batalhão e não denunciaram. Então, eu tive a coragem. E aí, já diante disso, o promotor já falou. É um excelente promotor, né? Ele é muito famoso, o Flávio, respeitadíssimo. E ele provocou a denúncia por tortura. E aí foi então onde a gente conversou e decidiu. E vimos também que a mídia seria um excelente veículo, né? Na mitologia grega, você tem um mito do Anel de Gyges, que é uma mitologia que diz que você coloca um anel e você pode fazer tudo que você quiser e ninguém te vê. Platão ele fala muito disso, inclusive no livro A República. E a imprensa é a contrapartida do Anel de Gyges. Porque se não tivesse a imprensa para provocar uma força maior naqueles que se acham fortes e expor o escândalo que é feito às escuras, a nossa sociedade já tinha ruído. Então eu sei que muitas pessoas acham ruim o trabalho da imprensa, que na maioria das vezes é sensacionalista, mas a imprensa também ela fortalece a força do fraco. E foi isso que eu falei para o Gabriel, foi isso que eu falei para todos os repórteres. Eu não estou aqui para entregar migalhas, eu não estou aqui para me ascender em carreira, que eu nunca precisei disso, mas eu entendo o papel da imprensa e que essas notícias, inclusive a reportagem do Metrópolis, que foi absurdamente espetacular, detalhada, deu vazão no Brasil inteiro. E eu tenho certeza que, assim como tem pessoas que estão indignadas, estarrecidas com o relato, porque não imaginavam, a gente ouve esses relatos na ditadura. Mas isso aconteceu em pleno século XXI. Danilo, vou fazer algumas perguntas aqui para você. De tudo que você vai me falando, eu estou fazendo algumas anotações. Tá bom. E quero tirar algumas dúvidas, algumas coisas vão ser pontuais, outras nem tanto. Deixa eu só pausar e começar de novo aqui. Tá. Eu acredito que acontece em todo curso de especialização. Quando se tem pessoas não técnicas. Né? Nós temos exemplo de curso de outras forças. Eu tenho amigos que são operacionais da Polícia Federal e não tem esse tipo de contato. Porque o próprio curso em si ele já é muito desgastante. E eu acredito sim, também que tem um bode expiatório. Principalmente hoje, com a evidência das redes sociais, quando entra uma pessoa que é famosa, ou que tem uma evidência, ele sofre uma carga maior. Com certeza absoluta. Isso sem dúvidas. Você falou no início, inclusive, de que antes mesmo de se aposentar, você já sabia que ia levar carga. Já. Levar carga é isso, é ser usado como exemplo? Exato, é ser usado como exemplo, é ser exposto, e se você sustentar, eles te deixam ir, mas ainda vão ter outras etapas. Eu ouvi hoje de um policial reformado que tem os cursos operacionais e ele falou bem assim para mim o que eu também já temia. Ainda bem que não fui na água, porque na água tem como mascarar. Tanto que a maioria das mortes em cursos operacionais que tem na água, eles relatam que foi pânico do aluno. Mas não é isso. Então a água tem como mascarar. E no meu curso tinha água, tem água.
Mas as torturas não foram na água, né? Não E deixa foram. marca deles. Além de não, isso não deixa marca na água, seria mais à frente, né? Então, eles poderiam falar que foi evidente da carga do curso, porque a água, ela acontece só daqui a 30, 40 dias. Entendi. Quando você falou que você já sabia que ia levar carga, como é que você já sabia disso? Já tinham te avisado? Já. Do curso Já. mesmo? Não, mas quando eu fiz a inscrição, algumas pessoas chegaram e falaram, eu recebi, olha, você sabe o que vai acontecer, né? Eu falei, sei. Sabe que você vai receber carga, né? Eu sei. E antes de eu entrar no quartel, eu não posso revelar o nome do policial, mas o policial chegou em mim do mesmo turno e falou, Danilo, você sabe que você vai receber uma carga, né? Eu falei, sei. Ele falou, sustenta, mantém que a gente tá com você. Eu falei, olha, eu não vou pedir pra sair, cara. Não vou assinar o roteiro. Ele falou, não, beleza. Só outro ponto. Logo no início, quando te chamaram de falar, olha, você ou vai desistir porque vai ficar lesionado, ou a gente vai colocar alguma coisa aqui pra que você saia, Sim. ou você vai sair. Já te avisaram no início Sim. que ali haveria uma carga mesmo, Sim. algo mais pesado com você. Sim. Você achou naquele momento que ali já fazia parte de uma tortura psicológica? Ou então, esse primeiro momento, você achou que não seria, eles estavam querendo te testar mesmo? Eu acreditei que era teste, porque no mesmo curso teve um que desistiu dessa entrevista. Na verdade, deve ter tido outros que eu não tive conhecimento, mas isso é comum em cursos operacionais, eles fazem entrevista. Como diz o ditado, você coloca o terror. E aí coloca um terror para ver até que ponto você sustenta. Isso aconteceu com você ao longo dessas sessões de maus tratos, de reduções, de tortura. Sim. Você várias vezes estava fazendo tensão, estava carregando peso, que Sim. tinha levado gás e apanhado. Você acreditou que fosse parte de um teste, é isso? Até a parte que eu estava carregando o tronco, estava recebendo gás, mesmo não sendo em uma situação técnica, até esse ponto, até o ponto até mesmo das lambadas, e é isso que é o interessante. O policial saber até que ponto aquilo é um treinamento e até que ponto aquilo é uma tortura. Eu fui entender que era uma tortura quando eu quis respirar. E eu estava com dificuldade por causa que eles não paravam de administrar gás. Eu estava nas britas e eu estava recebendo paulada na cabeça. A partir daquele momento eu pensei, qual é o objetivo de você receber paulada na cabeça? Sendo que em qualquer esporte mundial, a concussão ela já é um fato para que seja interrompido a partida. No futebol é assim. Um atleta que sofre concussão tem que ser parado na hora e ele ser atendido. Futebol americano, rugby, basquete. A concussão, ela já é cientificamente explicada que a partir do momento que tem uma concussão, você já tem riscos ali de ter derrame, de ter danos cerebrais. Foi a partir daquele momento que eu entendi que aquilo era uma tortura. E também quando ele me levou para fora das vistas de onde eu poderia ser visto e me levou para um local mais isolado e reiterou que enquanto eu não assinasse, não ia cessar. Fora que tem um soldado que ele falou para mim, olha, isso porque tá de dia. À noite a gente vai piorar. Ele falou isso para mim. E aí, foi onde eu fiquei imaginando, se agora é à tarde, isso aqui vai durar até quando? E aí foi quando a minha desistência ela foi às 4h30, 5 horas, o turno foi liberado depois. Você acha que aquela sessão, entre aspas, né? Aquela sessão, ela foi só para... Foi focada em você e em te torturar? Foi. Literalmente. E os outros soldados, eles deixaram claro. A missão foi paga pra gente, você não for. Você falou que foi entender que era uma tortura quando recebeu gás, não estava conseguindo respirar, quando já estava sentindo toda
um excesso de dor do próprio ferimento ali. Ainda depois disso, você continuou e disse que não ia assinar. Sim. O que te fez continuar? Olha, eu acho que eu não vou ter explicações racionais, mas de algum modo eu acreditava que ele ia cansar daquilo. De algum modo ele ia desistir e eu ia conseguir provar pela minha resistência de que aquilo não deveria prosseguir. Você disse, inclusive, que eles cansaram. Cansaram. Eles pararam, foram tomar água, eles pararam, foram almoçar, eles trocavam, se revezavam entre si. E você não teve essa opção. Você chegou a comer? Não. Você não teve? Eu fiquei com privação de alimentação, que nem existe. Água, também não. A hora que eu senti sede foi a hora que eles me deram um café com sal e pimenta. Que eu bebi, cuspi, e aí eles obrigaram a beber. Você sabia que era sal e pimenta ou você achou que era um café mesmo? Eu achei que era um café, porque na hora que esse sargento, que eu não sei, eu quero identificá-lo, mas eu sei que ele é forte, alto, branco. Na hora que ele veio, eu vi a xícara. Eu realmente achei que ele estava se compadecendo. E eu realmente acreditei. E aí foi quando eu bebi e eu senti. E aí eles cansaram em alguns momentos e você não teve nem o direito de descansar de acordo. Nenhum. O momento que eu tive refrigério foi a parte do sino, que eu sentei por 30 segundos, sentei com o sino, que é um descanso. Eles falavam descansativo, né? Que é o descanso que você faz ainda sendo forçado. E descanso mesmo eu tive quando eu vim para casa no carro, mas em nenhum momento. Os momentos até que eles conversavam comigo, eu estava em posição de flexão. O momento que eles ficavam me torturando mentalmente, posição de flexão. Quando você fala em outro idioma e era uma oração, qual era o idioma? Então, eu não sei de fato qual era o idioma, mas assim, na minha fé a gente acredita que a gente pode acessar alguns dialetos por uma sobreposição espiritual. Algumas culturas têm isso, né? O candomblé tem isso, o espiritismo tem isso, o cristianismo tem isso. Eu não sei explicar. Eu sei que na hora lá eu louvei um hino, né? Cristão. E aí foi a hora que eu comecei a fazer a oração e aí o sargento foi que falou: que idioma esse está falando? E aí foi quando eu realmente fiquei anestesiado e consegui fazer as flexões que eles pediram, né? Só que é humanamente possível. A brita, no máximo que você consegue, é ficar parado. Isso você consegue até, se as britas estiverem todas em conjunto. Mas eles, além de jogar a brita, eles espalhavam ela para que as pedras entrassem. Então, assim, é humanamente impossível. E foi que ocasionou essas aqui e essas aqui na falange foi decorrente dos chutes, né? Porque eu tava assim, ele chutava. Aí ficava raspando. Você falou que eles chutavam, inclusive, com ódio. Da onde vinha esse ódio? Assim? Jade, eu acredito que o ódio aumentava quanto mais eu resistia. O tenente falou algo pra mim lá que ele disse assim, bem que me disseram que você ia dar trabalho. Então eu acho que pode ser que eles ficaram surpreendidos quanto ao meu nível de resistência. Pode ser, mas eu via que aumentava cada vez mais o nível de agressão. Tanto que, até a paulada na cabeça, eu não tinha recebido ainda murro no estômago. Tinha recebido chute enquanto eu estava, mas murro não. Quando ele voltou, eu não desisti, porque ele pediu para eu segurar o tronco. E aí imagina como que você recebe um golpe desse, com o tronco para cima, de olho fechado, você não sabe de onde vai vir e ele dá. Pô! Na hora que ele deu, eu não sei como mensurar a dor, como que é. Aí eu caí, o tronco foi para um lado, eu caí assim, e aí eles começaram. E aí minha prima fez uma pergunta, como que eu resisti a tanta dor? Chega um momento, eu não sabia disso, que você sente tanta dor, que a dor desaparece. Você passa a
você entra num estágio de anestesia, sabe? Tão absurdo que eu acredito assim, se eles decepassem meu braço, se eles quebrassem, eu não ia mais sentir. E todo momento, a ficha na minha frente. Todo momento. De 8h17 até o momento em que eu saí, porque eu assinei, a ficha estava na minha frente. Na hora que você assina essa ficha, você tinha sangue na mão? Deixou Tinha. sangue na ficha? Olha, eu falei pra perícia. A ficha tá... Se ainda for a ficha original. A ficha, ela tá suja, porque ela tá amassada. E ela tá suja, um pouco de terra. E com certeza deve ter sangue. Porque as minhas mãos, esses ferimentos aqui, é depois de uma semana. Hoje é que dia? Hoje é segunda. Hoje completa uma semana. Isso porque eu estou passando sulfamicina de prata, que é um remédio de um valor cicatrizante altíssimo, né? De um teor cicatrizante. Então, as minhas mãos estavam abertas, todas abertas. E quando eu assinei foi sobre essas condições. Você tinha força para assinar? Você acha que ela tá tremida, que essa assinatura tá... Primeiro, eu nem sei se ela tá na linha. Eu não sei se ela obedece ao meu padrão. Eu lembro de só fazer um D assim, tipo, muito rápido, né? Muito rápido. E ela não está preenchida por mim. Ela não está em letra de forma, ela está em board. Está Danilo Martins Pereira, matrícula, outras informações. Tanto que você tem não tem quando tem a folha e o espacinho? Esse espacinho eles preencheram. Ou seja, a fonte, essa informação, eu não sei se vazar, eles podem mudar. É porque assim, olha a informação. É uma... Não precisa falar, não. É? Então tá. Mas assim, dá pra saber, sabe? E eu tenho outra pergunta? Posso continuar? Tem? Pode continuar. Eu tenho, assim, eu tô tão seguro, Jade, tão absurdamente seguro do fato e da verdade. Eu sei que seria muito mais interessante eu aparecer aqui chorando, né? Isso causaria mais comoção. Minha família ontem aqui, alguns olharam e falaram: eu tô impressionado, como que você tá bem, né? Não é tá bem, eu tenho que me fazer bem. Se eu ruir, minha mãe vai ruir. Se eu descer o meu pai vai ruir. Então eu tenho que me fazer forte, mas ninguém sabe o que tá passando na minha cabeça, ninguém sabe. Ninguém sabe se eu tô chorando de madrugada ou não. Ninguém sabe da vergonha que eu tô vivendo dentro de mim, ninguém sabe. Agora, olha, hoje quando eu fui lá na junta médica, eu ouvi algo assim, não posso falar de quem, mas olhou no meu olho e falou assim: você sabe que a maior guerra que você vai enfrentar vai ser agora. Eu falei assim: que Deus te dê força. Eu vi naquele relato uma pessoa que sabe como é que é o sistema, ou talvez tenha desistido de lutar. Mas sabe quando você olha assim e fala, não vai mudar nada? Sabe? Eu tive esse sentimento. E aí logo depois que eu saí, eu recebi, você viu, muitas mensagens, eu abri uma mensagem de muita esperança, sabe? Então assim, tem gente do Brasil inteiro. Tenho leitores no Brasil inteiro também, que de alguma forma se fortaleceram. Então isso me fortaleceu, mas assim, o que tá passando na minha cabeça é... Cara, não vai mudar, sabe? A vergonha... Até agora eu era policial, e aí? Você planeja voltar para a PM? Você Não. pensa no futuro? Não, eu... Essa tortura, ela acabou com a minha vida. Ela
Ela finalizou a minha vida. Eles não me mataram em corpo, mas eles encerraram algo que eu conquistei. Eu conquistei esse concurso. Foi eu que fiz a prova. Foi eu que fiz o TAF. Eu não comprei a vaga. Eu obedeci todo o processo legal. Eu honrei muito essa farda. Muito. Muito. Eu ouvi já de diversos bandidos. Se a polícia fosse igual a você, a sociedade era outra. Eu já ouvi de vários bandidos. Vários. Eu ensinei o meu 02 que você não precisa, cara, bater em ninguém. A própria crueldade do crime, ela já maltrata quem o comete. E se Deus nos deu as destrezas de pegar um bandido, é porque de algum modo ele sobrepôs a nossa força, sabe? Então eu não preciso maltratar alguém que eu já flagrei, alguém que eu já cerceei a liberdade. E eu não sei como, não sei, mas eu vou ter que começar do zero. Não sei. Eu não sei. Eu tenho planos de nunca mais. É o único plano que eu tenho. Nunca mais na minha vida colocar uma farda da Polícia Militar. Não coloco. Não coloco. A Polícia Militar podia vir me telefonar. Ela podia vir aqui em casa. Ela podia emitir uma nota falando assim: a gente está apurando. Mas aquele que fez aquela nota e colocou assim: ele pediu desligamento voluntário, tá? Eu pedi desligamento voluntário com uma lesão no cérebro. Uma degeneração na vista, cara. Eu só queria fazer um curso. Só isso, cara. Quantas noites eu entrei aqui, ó, nesse barril aqui, ó, cheio de gelo, pra me ambientar com frio. Tomava banho frio, cara. Corria, todo mundo aí me conhece, corria aí, ia no parque, voltava. Mas vamos lá. Confesso, no hospital eu pedi pra Deus me levar. Eu pedi para o meu quadro evoluir. Eu queria morrer. Eu queria que... Mas eu pensei na minha mãe e meu pai. Eu não posso existir, cara. Então... eu não tô fazendo, cara. Eu não tô atuando. Eu tô sendo forte. Pode beber água. Você quer parar um pouquinho? A gente para aqui, viu? Sinto muito bem. Cara, a polícia fala, o Metrópolis odeia o policial. Odeia o mau policial, cara. O Metrópolis tem uma reportagem de mim me denunciando? Não tem, cara. Entra no Riacho Fluxo, você vai ver várias ocorrências minhas. Sempre fui um policial, cara. Excelente. Um atleta fora do comum. Quando você levar isso para a redação, cara, leva você conhecer um policial digno, cara. Pode levar. Que essa é uma situação que ela é desumana, velho. Isso é contra a dignidade humana.
Não se faz isso, você não vê macaco fazendo isso contra o macaco, você não vê cachorro, sabe? Aí meu irmão recebeu uma mensagem ainda aí, perdoa o tenente Marcos, Deus odeia o pecado e não o pecador. Ah, então vou estuprar uma criança e vou pedir perdão pra mim mesmo, é isso? Você acha que estão também usando o seu irmão? Isso você pode falar, a gente corta, só pra saber também. Só se você sentir. Cara, eles estão, porque meu irmão é oficial, então a lapada dele é forte também. Mas, meu, não sei se você já conheceu uma família como essa, nós somos inseparáveis, cara. Inseparáveis. Eu só tô de pé porque Deus ele me avisou. Eu fiz um jejum de 21 dias e nem sabia. E eu fui ministrar numa igreja, Deus usou um missionário para falar comigo, eu ia passar por uma humilhação muito grande. Mas queria me colocar no mais alto topo da sociedade. Ele falou. E aí disse que eu não sou alguém comum, não sou alguém normal. E aí quando eu passei aquilo, eu lembrei dessa profecia. E ontem meu irmão foi recompor a tala. Aí a mulher da tala fechou a porta e falou assim, deixa eu orar por você. E aí Deus usou ela e falou assim, olha, fala lá para aquele meu servo que eu tô com ele. Fala para ele que tem muitos inimigos contra ele. Eles vão vir por muitos lugares, mas eu vou dar livramento e eu vou falar. Eu tenho dentro de mim uma força que eu não sabia. E o Brasil vai saber dessa história, já tá sabendo, vai conhecer o meu coração. Quem tiver, cara, qualquer religião, qualquer Deus, qualquer espírito, qualquer intenção, vai olhar pra mim e vai saber que eu tô falando a verdade, sabe? E esse dano, ele não tira da minha mãe. Imagina, um pai olhar para um filho e ver um filho espancado, cara, torturado, sabe? E, enfim, sei que a polícia vai querer me trucidar. Eu sei que eles vão querer. Mas enfim, existe um Deus que governa. Existe. Essa é a mensagem que eu tenho para passar. Eu não tô com ódio. Não tô, cara. Não tô com ódio. Não tenho sentimento, meu coração não orbita isso. Mas isso é um crime. Uma coisa não ter ódio, outra coisa é pedir para perdoar e... Exatamente. A sua família decidiu levar o caso para frente, falar com o Ministério Público. Quando você saiu da UTI, já estava caminhando esse tipo de... Já. E o que você achou? Você... Cara, a princípio eu tava muito relutante. Eu falei pra não. E quando eu vi o envolvimento que meu irmão teve, eu olhei e falei, eu não posso. Eu tenho que ir. E aí foi quando eu me envolvi. Eu falei, o que vocês querem? Minha irmã falou, eu quero justiça. Eu falei, vai onde você quiser. Eu sustento. Pode ir. Hoje você tem recebido vários comentários de pessoas que passaram por torturas, talvez não no seu grau, também o nível de resistência pode ter sido mais ou menos, como pesado. Mulheres assédio. Vários casos, né, também. Mulheres assédio. Das mesmas pessoas? Não das mesmas pessoas, mulheres que sofreram assédio e não puderam falar. Dentro da corporação? Dentro da corporação, porque senão ia perder a carreira. Eu tenho uma amiga que hoje ela já saiu da polícia, mas ela sofreu. E eu lembro do dia que ela me ligou, que ela ia cometer suicídio. Eu fui ao apartamento dela. Ela é muito bonita, muito bonita. E, infelizmente, você trabalha no Metrópolis, mas seu chefe, o dia que ele der uma ordem para você, um pedido, você vê que é ilegal, você não faz. Não quiser mais, você sai, vai para outra imprensa.
Na polícia não. Você não tem pra onde ir. Você tem que aceitar. Você falou que assim que você assinou o termo, Sim. eles comemoraram. E aí começaram a puxar ele, né, o tenente? Ele comemorou. O tenente é o Marcos Teixeira. Marcos Teixeira, né? Na hora que ele começou a comemorar e conversou com você como se fosse amigo, inclusive, tentou, enfim. Nessa hora, você achou que passava na cabeça deles que haveria denúncia? Ou eles acharam que era mais um? Você foi perfeito. Ele achou que era mais um. Tanto que ele falou pra eu voltar ano que vem no curso, que ele iria me receber. E agora eu tinha um S da simpatia com ele. Ele falou isso? É simpatia? Tem um jargão, tem uma máxima na polícia que você tem que ter 5 S's. Saúde, saco pra suportar, simpatia, sagacidade e sorte. São 5 S's que você tem que ter pra formar. E ele disse que eu já tinha um S da simpatia. Danilo, eu acho que aqui foi uma parte das perguntas. Eu acho que do que a gente foi conversando, eu fui tirando dúvidas. Você sentiu um tipo de preconceito deles em relação a você? Enfim. Olha, pode ser ou pode não ser. Diga. Não sei. Exemplo. Hoje eu estava no gabinete de um deputado homossexual. Ano passado eu fui pastor de uma igreja LGBT. Apesar de não ser homossexual, nunca enxerguei que a homossexualidade é um pecado. E sempre falei, participei de fóruns, palestrei em fóruns internacionais, inclusive, a respeito. Fui taxado pela polícia, né? Brincadeiras, né? O pastor dos gays, é baitola e tal, que a polícia é extremamente machista. Nunca me importei. Tenho vários artigos escritos a respeito também. Tá no meu Instagram, pode ter visto. Questão do livro. Eu lembro uma vez que eu estava escrevendo um livro, aí eu tava numa rodinha lá e tal, aí olharam assim e falaram: o que tu tá fazendo na polícia? A polícia é pra coco seco. É uma cultura, é uma cultura. Tanto que eles falam que a polícia militar é pro burro e quem é inteligente vai pra polícia civil, né? Que de fato, antigamente era uma grande verdade. Então, essa cultura de que o policial é truculento, que ele é burro, que ele é ríspido, isso é institucional. Então, assim, eu acredito que esse tenente ele tem uma reserva interna não resolvida, não sei em qual parte, que veio à tona com a minha pessoa. E se eu conquistasse esse brevet, eu acho que ia ser muito pra mim, sabe? Então ele já defende o brevet já antes de eu entrar. Que eu falei pra ele: o senhor sabe que se eu entro no turno eu formo. O senhor sabe. Porque todas as exigências físicas que eles iam me propor, eu ia suportar. E as técnicas, eu sou muito bem tecnicamente, eu atiro muito bem. Eu sou arte marcial, eu imobilizo muito rápido. Eu resisto a gases muito forte. Água, eu sou muito bom na água. Claro que eu queria me especializar, eu queria saber mais, eu queria ter mais. Então eu acho que... Inclusive, ele me mostrou uma mensagem de um comandante que mandou me desligar. Um dos, né, que são vários. Não, que tá preso. Ele tá preso, inclusive, é um capitão. Que ele me mostrou a mensagem. E eu fiquei surpreso, porque eu servi esse capitão. Eu fui elogiado por esse capitão. Então, assim, aí minha cabeça começou a montar a história de que, se esse menino aí, esse moleque formar, já era. E lá na frase estava assim: para evitar problemas presentes e vindouros, desliga o soldado Danilo. E aí eu ouvi de um amigo muito sábio, ele disse: tu sabe que essa informação veio de cima, né? Eu falei: eu sei. Mas o tenente assumiu. Ele assumiu a bronca.
E ele cometeu um crime hediondo. Hediondo. E os outros 14 envolvidos também. Exato. Que o advogado me instruiu muito bem. A tortura você tem a omissão e a condescendência. A omissão é quando você não pede, e a condescendência é quando você sabe e não toma providência. Esses 14 são aqueles que estavam na sala quando eles chamam a... Não, estava na sala os alunos. 14 são todos oficiais. São 2 oficiais e da coordenação, se eu não me engano, são 2 oficiais e 12 praças. 13 oficiais? São 2 oficiais da coordenação. É assim, é o comandante do batalhão, claro, comandante do batalhão, 2 oficiais, que são os coordenadores, e os praças. Essa é a estrutura, o organograma. Entendi. E aí todo mundo estava com você naquele curso que agora está preso, está sendo investigado. Todos eles, quem não cometeu o crime ali pela ação, cometeu pela omissão. Exato. Que me agrediu foram uns 3, 4 assim, que eu sei diretamente, né? Porque as pauladas que eu recebi eu não vi. E eu falei pro promotor, não vou ser leviano ao ponto de indicar algo que eu não tenho certeza. Então, aí ele falou, palavras dele, Danilo, todo mundo cometeu tortura. Todo mundo cometeu tortura. Eu, particularmente, se eu estou numa situação dessa, obviamente, ou eu me desligava da coordenação imediatamente, ou eu intervia. Com certeza. Com certeza absoluta. Danilo, eu acho que a gente conversou aqui. Eu até queria te agradecer, acho que a gente conversou até além do que eu tinha imaginado da conversa. Achei que você foi muito aberto. Tá bom. Você gostaria de acrescentar alguma coisa, algo que você quer reforçar, que você quer que a gente dê destaque? Só essa questão de que eu não estou para expor a PM, eu estou para expor os criminosos. Porque eu também sou a polícia militar.